Boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores e público presente. Eu gostaria de agradecer ao vereador Renato Rosso pelo convite. Já era em tempo da gente vir aqui explanar o regime próprio de previdência do município. Para facilitar nosso trabalho, que é bem técnico, eu gostaria de usar o telão com algumas explicações bem básicas. Bom, o regime próprio de previdência ele foi reestruturado pela Lei 2696 de 2005. Ele já existia anteriormente, mas foi reestruturado devido a sérias modificações impostas pelo Ministério da Previdência. O regime próprio de previdência, ainda voltando lá, Fernando, ele é composto pelo Conselho de Administração e os conselheiros escolhidos pelo Legislativo, pela Fundação Cultural, pelos sindicatos e pelo Executivo. Então, o Conselho, o Fundo de Aposentadoria... Só um minutinho, por uma questão de ordem, eu peço que o plenário não se manifestem, por favor, enquanto estiver as explicações. Obrigado. Tá. Então, o regime próprio, são dois itens distintos, o Conselho de Administração, escolhido pelos representantes, e o Comitê Gestor. Nós estamos aqui como Comitê Gestor, junto com o presidente do Conselho. Nós trouxemos alguns dados com base no balanço de 31 de julho. Atualmente, o nosso dinheiro em caixa, teoricamente falando, é R$ 46.815.738,87, que é o nosso valor que nós temos depositado em bancos oficiais até essa data. Os rendimentos das aplicações financeiras de janeiro a julho, só os rendimentos, foram de R$ 1.795.232,04. As principais receitas que compõem o RPPS são a contribuição do servidor, a contribuição patronal, o passivo atuarial, o rendimento das aplicações financeiras e a compensação previdenciária do INSS. Essa compensação previdenciária funciona assim. Eu trabalhei no INSS, eu fiz o concurso, eu me aposentei pela prefeitura, o INSS reembolsa à prefeitura o valor que eu contribuí anteriormente, e vice-versa. Essas alíquotas do passivo, do patronal e do servidor, elas são definidas em lei através do cálculo atuarial. E as despesas do Fundo de Aposentadoria são, logicamente, as aposentadorias e as pensões. O cálculo atuarial ele é o cérebro do RPPS. Ele é elaborado por um técnico. O técnico ele tem que estar registrado no IBA, seria um profissional com amplo conhecimento técnico. Ele elabora os dados, elabora o cálculo atuarial colhendo dados do Departamento de Pessoal da Prefeitura, da Câmara de Vereadores e da Fundação. Ele faz um apanhado. Quantos dependentes eu tenho, a minha projeção de vida futura, se eu casei, se eu sou viúva. Ele faz esse estudo, essa tábua que eles chamam, para ter os dados, para darem os valores ali, que a gente vai ver mais adiante. Então, se o cálculo atuarial é o cérebro, o CRP é o coração do RPPS. O CRP ele é o Certificado de Regularidade Previdenciária. Quer dizer que é um mecanismo do Ministério da Previdência tem de fiscalizar os fundos. Se nós não atendermos os 35 itens, que são os critérios, o município não recebe o CRP. Se o município não recebe o CRP, logicamente, é trancado os recursos federais e estaduais para o município, enquanto não está em dia. Então, é uma maneira de uma obrigatoriedade do município de manter as obrigações em dia para ter esse CRP. Nós temos a nossa validade do nosso CRP do município de São Cepé até 26 de fevereiro de 2019. Então, assim, todo esse dinheiro, todo esse trabalho, logicamente, tem uma fiscalização bem pesada em cima deles. Nós temos que informar mensalmente para o Ministério da Previdência o DAIR e o DIPR. O que é o DAIR?
O DAIR é o demonstrativo das aplicações e investimento dos recursos. Ali vai os recursos que a gente tem, Caixa Federal, qual é o fundo, patrimônio do fundo, quanto que eu resgatei, por que eu resgatei, onde é que eu apliquei, por que eu apliquei. Então, vai todo nesse demonstrativo aí, o DAIR. O DIPR é assim, ele funciona, as alíquotas, quanto que a Câmara contribuiu, qual era a base de cálculo, eles fazem um batimento para ver se está certo, se realmente o valor devido foi o valor que foi depositado. E, anualmente, nós temos que informar a DEPIN, que é o demonstrativo das políticas de investimento, e o DRA, que é o nosso cálculo atuarial, demonstrativo de avaliação atuarial. Nessa DEPIN, ali, a gente vai informar a nossa projeção do ano, quais os fundos que a gente vai aplicar, qual é o percentual em cada fundo, e é nela que a gente tem que seguir. Então, como eu falei, a gente é bem fiscalizado. Nós somos fiscalizados pelo Ministério da Previdência, Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público, logicamente, a Câmara de Vereadores, todos os nossos colegas e a sociedade. Ali eu fiz questão de colocar auditoria externa e interna, porque a auditoria externa, eles vão ali no site, olham os nossos informativos, né? Ok. E interna, eles vêm no município, vasculham os nossos documentos, fazem o batimento, não, realmente está tudo ok. Então, essa é a nossa auditoria interna. Transparência. Ali, para nós, né, temos que prestar conta para a sociedade. Então, qualquer cidadão tem acesso a essas informações, seja através do site do Ministério da Previdência, consultas públicas, no Tribunal de Contas do Estado, no site do tribunal também tem, no site do município, na Transparência Municipal, e agora nós criamos um link do RPPS no site do município, quando a gente coloca de uma maneira mais informal todas essas informações para todos os colegas, numa linguagem mais simples, terem acesso. As nossas aplicações financeiras. Nós somos regidos pela Resolução 4604 do Conselho Monetário Nacional, que rege as aplicações do recurso do RPPS. Deve-se obedecer critérios estabelecidos na política de investimento. A gente é obrigada a aplicar só em bancos oficiais. E os fundos estabelecidos para o RPPS é de acordo com a resolução. Ou seja, assim, não posso aplicar no Pan-Americano, eu não posso aplicar no CDB, que me paga um bom rendimento, porque não é, a legislação veda isso. Então, nós temos que aplicar, principalmente títulos públicos federais, que a remuneração é menos, mas não corremos tanto risco, né? Para alcançar a meta atuarial, nós temos, que a nossa meta atuarial é o IPCA mais 6%. Para alcançar a nossa meta atuarial, nós diversificamos a nossa carteira. Diversificar quer dizer aplicar um pouquinho em cada fundo para tentar atingir mais rentabilidade. Nós temos 23 fundos de investimentos espalhados entre a Caixa, Banrisul e Banco do Brasil. Para trabalhar no Comitê de Investimento da Prefeitura, eu, o Fernando e o Gastão, a gente tem que ter uma certificação profissional. Essa certificação profissional é aplicada por uma instituição, né, do Conselho Monetário Nacional, uma instituição idônea, e para vocês terem uma ideia, nós fizemos pela Ambima, né, tem outras instituições. Para vocês terem ideia, é a mesma certificação que o gerente do banco tem para trabalhar. Por que isso? Porque a gente tem que falar a mesma linguagem e a gente tem que entender o que eles estão tentando nos vender, para a gente não ser leigo no assunto, nos oferecer gato por lebre e tudo. Então, tem que ter esse preparo. Nós fizemos uma reunião mensal, né, do Comitê de Investimento, a gente chama o presidente, a gente analisa o mercado econômico, a gente analisa, vamos aplicar ali, vamos tentar resgatar de lá, vamos ser mais conservador, mais arrojado. E essas reuniões, elas são lavradas em ata, e a gente tem que enviar essa ata para o Ministério da Previdência, para fiscalização também. Ali nós colocamos a evolução no capital do RPPS. Né? Quando começamos em 2004, com os 33 mil,
E hoje nós já temos 46.815.000. Pode passar, Fernanda. Nós temos uma meta atuarial. Essa meta atuarial é estabelecida lá no cálculo atuarial, que é o IPCA anual mais 6% ao ano. A gente está tentando bater a meta atuarial de acordo com o mercado financeiro, que a gente sabe que não é fácil, né? Aplica aqui, aplica ali, muita especulação. Esse ano o cenário político também não está nos ajudando, né? Mas a gente está alcançando, né? Tipo, volta ali, Fernanda. 2017, nós tivemos uma rentabilidade da carteira de 12,10 e a nossa meta era 8,19. 2016, nós tivemos uma rentabilidade de 16,81 e a nossa meta era de 12,67. Lá em 2015, nós não atingimos a meta, né? Mas já vimos com gordura de anos anteriores, né? A gente faz o possível, mas nem sempre a gente acerta a mão, né? Então, como eu falei, né, o cenário do ano, talvez a gente não vá atingir a meta atuarial, que é IPCA mais 6%. Né? Estamos buscando o máximo de diversificação da carteira e renda fixa, o mínimo possível, renda variável, para nós poder alcançar um pouquinho mais de rentabilidade. Né? E, como eu falei, eu acho que é uma ótima notícia, até julho nós já temos 1.795.000 de rendimentos. Uma coisa importante de nós colocar ali, pode voltar ali, Fernando. Nós temos gestão própria. Nós não pagamos nenhum instituto, nenhuma firma, ninguém para vir gerir os nossos recursos. Como é nosso, é eu, Gastão e o Fernando. Até porque é o meu CPF, como gestora do recurso, que está lá no site. Se a gente contrata uma firma, ela vai usar o meu CPF como se fosse eu que estivesse fazendo. Mas a gente é muito pé no chão. A gente participa de comitê gestor, a gente interage com outros municípios através de reuniões, a gente pede uma avaliação externa, tipo no caso ali da Gestor 1, né, que ali no item 8.3, né, achou que nós tivemos um excelente ganho em 2017. Então, a gente pede uma auditoria externa para nos acompanhar também, para nós termos uma segurança no que nós estamos no caminho certo. Tem mais alguma coisa? Então, a gente está às ordens, né? Como... Boa noite a todos. Gostaria de salientar uns tópicos, uns focos dentro do trabalho apresentado. Primeiramente, gostaria que o Fernando voltasse a mostrar os órgãos de fiscalização, para que todos entendam que cada centavo que a gente transfere de uma conta para outra ou paga alguém que sai dentro do RPPS, ele é, no outro mês, transmitido ao Ministério da Previdência, né? E fora os outros órgãos de fiscalização todos. Então, é bom salientar, porque pode faltar conhecimento no fato, de repente, assim, por a gente nunca ter apresentado o trabalho do RPPS para a Câmara, para a sociedade. É importante salientar o quanto nós somos fiscalizados. E o nosso CPF está lá para corresponder com os nossos atos. Outra parte importante, que eu acho que geralmente o foco é maior, é referente à meta atuarial. Se nós analisarmos a meta atuarial, ela é um peso muito grande para o Comitê de Investimento. Porque, veja bem, vamos analisar o contexto da economia do Brasil. Nós temos um orçamento que vem para a Câmara, para a Prefeitura, que ela vem embasada no IPCA, que é a inflação. E nós temos que atingir o IPCA, que é a inflação, e mais 6%, dentro de uma economia volátil, dentro de uma economia totalmente perturbada e de insegurança que nós vivemos. Nós somos um país emergente, em que a gente aplica em fundos de renda fixa, que, quando eu era criança, a renda fixa era uma linha horizontal. Eu aplicava e olhava o gráfico, ela ia do início ao fim no projetado. Se você pegar um gráfico hoje de uma renda fixa, ela é um gráfico de renda variável, de ações.
Ela muda de hoje para amanhã, de acordo com a economia. E por que ela muda, gente? Por quê? Tá? Ela vai mudar porque existe um mecanismo muito simples de analisar. O governo sempre quis pegar, a União sempre quis pegar esse dinheiro dos RPPS. É onde está o dinheiro hoje, é no RPPS. Se nós analisarmos o INSS, a Previdência do INSS, ela é um índice deficitário, para não dizer outra coisa, e ela continua pagando as aposentadorias. Muito bem. No momento que o Ministério da Previdência não deixou a União meter a mão no dinheiro dos RPPS, eles criaram alternativas, muito simples. Basta vocês lerem e analisarem a resolução nova que está aí agora. Antes era 3922, hoje ela é 4604. É ela que determina onde o dinheiro do Fundo de Aposentadoria de São CP tem que ser investido. Primeiro, em bancos, né, públicos. Né? Como? Por quê? Porque, através da resolução, se vocês forem mais a fundo de conhecimento, procurarem ver qual é a composição dos fundos que o governo da União criou para nós aplicarmos, todos eles, com raras exceções, são papéis do governo da União. É LTN, é NTN, é IFM, é o IMA, são todos papéis que o governo vende no setor primário, que é o primeiro lá, para o setor secundário. Então, de uma maneira ou de outra, ele está com o dinheiro do RPPS. Nós estamos com os papéis, tentando ganhar dinheiro com esses papéis. Então, vocês têm que entender que quando uma rentabilidade numa renda fixa se torna uma renda variável, é porque o governo não dá estabilidade nenhuma. É óbvio que esses papéis, eles oscilam dia a dia. Então, você chega no fim do mês com uma perspectiva de fazer um rendimento e não consegue porque a economia mudou. Basta ver, vamos analisar só desse ano, nós tínhamos um PIB projetado para 2,5, 2,7. Ele já está em 1,4. Né? E nós continuamos com a mesma projeção para o cálculo atuarial. Inflação mais 6%. Mas se a economia não te dá estabilidade para adquirir isso, é uma meta que a gente tem tentado e procurando passar para adiante para que ela seja revista, porque eu acho que seria muito mais justo uma meta atuarial com a inflação mais o PIB. Esse é um dado. Outro dado é nós compararmos o que a gente trouxe aqui. Nós trouxemos para vocês os dados dos inativos e pensionistas, as pessoas que já estão aposentadas. E se nós olharmos o fundo, a como ele está aqui, da onde ele iniciou, com os problemas que ele iniciou, os repasses versus folha de pagamento, ainda nos sobra R$15 mil, fora o dinheiro que é nos cobrado para adquirir com os rendimentos. Por que eu acho que ela é alta? Ela é tão alta porque, de uma maneira ou de outra, o pessoal do cálculo atuarial tenta passar o passivo para a gente, para tentar ajudar os prefeitos a pagarem o passivo que lá se encontra. Esse é um dado. Referente uma parte que eu acho muito importante passar aqui para vocês todos, que quando eu falo que aqui está o trabalho de quem está aposentado, e ele está na circunstância que ele está superavitário, ele está com superávit. Mas quando nós pegarmos e nos aprofundarmos e recebermos o cálculo atuarial que vai ser amanhã, ele vai mostrar uma diferença muito grande, porque se trata do seguinte critério: nós só trabalhamos com quem já está aposentado. E o cálculo atuarial, ele é obrigado a nos fornecer os índices e os percentuais de repasses, mas ele amanhã, ele precifica amanhã, ele faz uma marcação mercado, como a gente chama no mundo financeiro. Amanhã ele aposenta todo mundo dentro do cálculo atuarial, tá? Todos os funcionários, todos que fazem parte do fundo, ele aposenta, apresenta e mostra o quanto o fundo deveria ter de dinheiro para aposentar todos que são componentes daquele fundo até o fim da sua vida. É óbvio que vai faltar muito dinheiro, não tem como,
porque isso ele simplesmente faz uma projeção. O nosso fundo não vai terminar amanhã quando o cálculo atuarial for apresentado. Tanto é que o INSS está aí e nunca morreu. Então, o que eu quero dizer isso para vocês? É claro que falta muito dinheiro no fundo se nós formos analisar um projeto, um cálculo atuarial feito por uma pessoa altamente qualificada. Ele vai apresentar uma projeção da vida de pagamento para os inativos até o fim das suas vidas. Então, essa diferença tem que ser entendida. Amanhã, por exemplo, ele não vai considerar nossas rentabilidades desde que iniciou o ano. Se o Fernando puder me passar, colocar a tabela de rentabilidade versus cálculo atuarial, se nós somarmos todas as nossas rentabilidades, nós temos 120,72. Se nós pegarmos toda a meta atuarial, nós temos 123,91. Nós temos uma defasagem de 3,9 aí. Tá? Não é nenhum absurdo dentro do mundo financeiro que a gente vive hoje. Mas o cálculo atuarial, amanhã, ele vai pegar, sabe como? Ele vai pegar de 2013, porque nós tivemos uma inflação, nós tivemos uma crise financeira em 2009, tivemos a maior de todas em 2013, que, se vocês olharem ali, nós não atingimos o cálculo atuarial. Nós, inclusive, ficamos negativo em 2013. Ele vai pegar de 2013 para cá, até 2017. Então, ele vai apresentar uma defasagem amanhã na meta atuarial de 12,7%, mais ou menos, por cento. Porque ele não está considerando as gorduras que nós atingimos de rentabilidade desde 2008. Ele não está fazendo essa soma que eu estou dizendo aqui para vocês. Amanhã vai ser apresentado isso aí. Quem estiver lá para poder assistir, vai ver um outro contexto. Mas o nosso trabalho, ele se resume do comitê de investimento aqui, dentro das pessoas aposentadas. Tá? Então, o futuro a Deus pertence, as divergências, os problemas que o fundo vai apresentar, ele vai apresentar, não tem como, mas o tempo vai nos dar condições da gente reverter, se não num todo, mas pelo menos amenizar a dificuldade que o fundo vai enfrentar no futuro. Acho que era isso que eu tinha que passar para vocês.